Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre um vazamento que está dando o que falar lá nos Estados Unidos, tá? O caso do Sérgio Gore, que é um assessor do Trump que está usando identidade falsa, aparentemente. Ele diz ser cidadão de Malta, mas Malta é um país, é uma ilhazinha ali no Mediterrâneo, que, né? Só que Malta diz que não é não, que é mentira, e ele seria russo. Talvez esse seja o russo da equipe do Trump. Olha só que coisa, hein? A gente achou quem é o Handler, quem é o cara que está mexendo os pauzinhos, a Russette que está por trás de todas as Russettes no governo Trump. Será que é isso? Tem um monte de evidência aqui. Se é verdade ou não é, a gente não sabe, mas vamos ver isso daqui. Essa notícia não foi sugerida por ninguém. Eu levantei esse caso aqui quando eu estava preparando o vídeo da Ucrânia e achei interessante fazer um vídeo próprio para isso, porque aqui no Brasil também a gente tem uma preocupação muito grande com infiltração russa, né? Tem um monte de Russette aqui no Brasil e temos também a questão da Rússia usar o Brasil como berçário para espiões. Várias matérias que saíram por aí que contrastam com a Polícia Federal Brasileira, que meio que não está nem aí para isso, não vê problema nenhum em ter um berçário de espiões russos aqui no Brasil, não vê problema nenhum com isso, né? Vamos entender esse caso aqui. Como eu falei, ninguém sugeriu essa notícia, eu que trouxe aqui para vocês, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um ajudante do Trump muito poderoso que está encarregado de checar o background de todas as pessoas da administração Trump. Olha só, esse cara é o cara que fazia a checagem de currículo, a checagem de segurança de todo mundo que participa do governo Trump. Olha que cargo legal para você ter um russo fazendo isso, né? Não é estranho que a gente tenha várias situações aí de um monte de Russette em volta do Trump. E aí o que aconteceu, né? Alguns jornalistas começaram a investigar esse troço e perceberam um problema muito sério aqui. Um dos homens mais poderosos da administração Trump, que tinha como tarefa checar milhares de pessoas que foram contratadas pela administração Trump, ele próprio não fez nenhuma checagem de background, né? Você sabe, quando você vai trabalhar para o governo, o pessoal faz uma checagem do seu background para saber se tu não está ligado a alguma coisa, não tá, né, não é um espião russo, não é uma pessoa que cometa crimes e coisa e tal. Toda posição sensível que você tem a questão de segurança, o pessoal faz background check, faz check de background, né? E ele era o cara responsável por fazer isso dos empregados do Trump. Olha que coisa. Além disso, o nome dele é Sérgio Gore, tá? Sérgio Gore, esse rapaz aqui, ó, esse cara aqui é o Sérgio Gore. E, além disso, ele ele foi o cara que vetou o indicado pelo Musk na NASA. Há quem diga que este cara foi o cara que tirou o Musk do governo Trump, tá? Aí você pode pensar assim, oh, que coisa estranha, né? Como é que esse cara tem tanto poder? A gente nunca ouviu falar o nome desse cara, Sérgio Gore, e de repente é um aliado tão próximo do Trump, uma pessoa que não aparece na mídia, não aparece em lugar nenhum, e de repente se descobre que é um cara que está ali por trás do Trump. Ele para pensar o quanto esse cara pode ajudar espiões russos, por exemplo, né? Porque, de novo, ele que faz a checagem de background para contratação no governo Trump. Então, se for alguém com um currículo lá, fui espião russo por 200 anos, o cara vai falar, não, beleza, tranquilo, aprovado, né? Ou seja, é bastante crítico. Ele próprio não passou por isso, ele próprio não passou por background check. E aí é exatamente isso, né? Aqui, ó. O Gore, de 38, é que foi encarregado de escolher cerca de 4 mil pessoas, né, para o governo Trump, para vários cargos dentro do governo Trump, para posições de confiança, cargos de confiança e coisa e tal. E ele alega ter feito isso checando tweets antigos, vendo donações políticas e comentários que asseguram lealdade ao presidente, né? Isso aí é esperado. O Trump ele foi muito sacaneado em 2020, inclusive por algumas pessoas do Partido Republicano, então ele quer fazer questão de não ter isso aí. Faz sentido você ter essa checagem de background adicional, né? Mas 3 pessoas da administração Trump disseram que esse cara, no final das contas, ele próprio não preencheu o formulário SF-86, que é um formulário com mais de 100 páginas de questões justamente necessários para você ter a liberação de segurança no governo Trump, né? Entre as questões que as pessoas que aplicam precisam responder está o fato de onde é que eles nasceram e se eles têm conexões com governos no exterior. São 2 perguntas que dá para entender por que ele não quis responder, né?
O Gore diz que ele é da ilha de Malta, né? Malta é uma ilhazinha que tem ali no Mediterrâneo, é um país, tá? Apesar de que não tem nenhuma confirmação do local de nascimento dele, nem a data exata do nascimento, nenhum ato de registro do Gore existe na ilha de Malta, isso foi confirmado pelo governo de Malta, né? O Gore declinou dizer onde foi que ele nasceu para o post e, além disso, ele só disse que não foi na Rússia que ele nasceu. Não foi na Rússia que ele nasceu, só isso que ele falou, né? Fontes dizem que a falha dele de submeter esse formulário e esses requerimentos depois disso é muito raro, porque esse é a primeira etapa para você ter acesso a informações do governo. Não deveria passar por isso, né? E aí a grande questão é, aí o pessoal começou a pesquisar essa coisa, né? Esse daqui é o tal do Gore, né? Ele usou desculpa, olha só que coisa curiosa, ele usou desculpa que o Deep State, o Estado Profundo, estava usando o SF-86 como uma arma para impedir pessoas novas na administração. Então que o Trump deveria ignorar esse formulário e permitir checar só pelos tweets da pessoa se a pessoa era leal a ele ou não, né? E, de novo, é muito curioso, porque, mais uma vez, isso abre a porta para um monte de gente, de agente russo, tá entrando na administração Trump através desse cara, né? E ele diz que é uma coisa que leva muito tempo e que não serve para nada e que acaba sendo usado com isso daí, né, pelo Deep State, não sei o que lá. E aí vem a grande questão, né? Como é que esse cara é um cara tão proeminente na administração Trump, né? Como é que esse cara chegou ali? E a resposta é muito simples. Dinheiro. Dinheiro, o cara botou montanhas de dinheiro na campanha do Trump e desde 2020, ele foi o chefe financeiro da campanha do Trump em 2020 e agora em 2024 também o cara botou dinheiro. E aí, essa pode ser a chave da parada, né? Vocês sabem que o Trump, uma campanha nos Estados Unidos não é uma coisa barata. E o Trump, por mais que muita gente goste do Trump, que muita gente tenha apoiado ele, principalmente no início da campanha dele, quando chegou no final, que já estava perto dele ganhar, certamente teve muita gente que embarcou, até porque sabia que ele ia ganhar, e o pessoal quer dar dinheiro pro cara que vai ganhar, né? Mas no início da campanha dele havia muita desconfiança, muita gente acreditava que ele não teria condições de ganhar a eleição de 2024, né? E aí nesse momento o Sérgio Gore teria entrado com grana, né? Aqui, ó, tá aqui a outra pesquisa de uma outra revista aqui, ó. O senhor Malta do Trump pode não ser de Malta, né? E aí tá a história aqui, ele não quer dizer onde é que ele é. Olha que coisa curiosa, né? E aqui, ó, o diretor de pessoal presidencial, o Sérgio Gore, cujo nome total é Gorohovsky. Ah, Gorohovsky. Diz ele que não foi na Rússia. Não foi na Rússia que ele nasceu. E aí o pessoal da internet começou a fuçar esse caso desse cara também. E encontraram umas coisas muito estranhas no final das contas, né? Pegaram aqui, ó, um projeto da escola em que esse cara fez o ensino médio lá nos Estados Unidos. E aí tá aqui o nome completo dele. Não é Sérgio Gore, é Sérgio Gorohovsky. E aqui, ó, russomalte@hotmail.com era o e-mail que ele usava. Ele disse que era de Malta, mas o e-mail que ele usava era russomalte@hotmail.com, o e-mail que ele usava no segundo grau. Você pode dizer assim, mas no segundo grau ele botou o e-mail de brincadeira e coisa e tal. Pois é, mas onde é que esse cara nasceu? De onde é que é esse cara, né? Ele não tem informações sobre isso, né? E tá aqui o nome dele lá no jornalzinho da escola e coisa e tal, o nome completo, que é Gorohovsky, e o nome do e-mail dele, que traduziria para russo-maltês, né? Ou seja, ele seria um russo maltês. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Tem gente que tem dupla cidadania, né? Mas, de novo, a Ilha de Malta diz que ele não nasceu lá. E a Ilha de Malta é uma ilha muito usada por russos para segunda cidadania, tá? Né, famílias russas ricas, de oligarcas russos, o pessoal costuma pegar o passaporte de Malta. É uma ilha que tem relativamente facilidade para isso, né? E teve mais algumas coisas aqui, o pessoal explicando aqui o e-mail que ele usava, e teve mais informação aqui, ó. O Sérgio Gore, que foi chefe de pessoal da campanha de 2020, do Comitê Financeiro de 2020, conseguiu justamente ganhar um monte de dinheiro. E depois ele é muito ligado ao senador Rand Paul, que é o do Partido Libertário americano e que é absolutamente russete. Rand Paul, grande decepção para mim, viu? Rand Paul era um cara que eu tinha em alta conta e simplesmente descartei.
é Roussetti completamente. Ou seja, o cara tem até indicações aqui ó, de viagens com Rand Paul, um monte de coisa levantada aqui de viagens do Rand Paul. Essa ligação com o Rand Paul tem um outro problema, tá? Em 2021, Jesse Benton, que é um ex-ajudante do Rand Paul e genro dele, foi condenado por ilegalmente transferir 100 mil dólares de um russo sancionado para a campanha do Trump em 2016, inclusive 25 mil dólares para o fundo da vitória do Trump. Ou seja, lá em 2016 já tinha dinheiro russo entrando nessa história. De novo, o Trump ser um ativo russo é pouco provável, mas o entorno dele tem um monte de Roussetti, está ficando cada vez mais claro isso daqui, né? Tem aqui as informações, aqui, ó, a viagem dele com o Rand Paul, tá aqui, ó. Sérgio Gore, aprovado por Rand Paul e patrocinado pelo Instituto Cato, e ele fez um monte de viagem, aqui, 12 mil dólares de viagem, um monte de viagem que ele fez aqui, ó, para discutir e explorar questões relacionadas à Rússia e aos Estados Unidos. Então, quando ele trabalhava para o Rand Paul, como senador republicano do Kentucky, ele se dizia russo, ele é especializado em questões russas. Agora que ele está no governo Trump, ele diz que não é russo, que não tem nada a ver com a Rússia, coisa e tal, que é de Malta. E é estranha essa história, né? Ou seja, o pessoal pode ter desvendado aqui no final das contas quem é a Roussetti que está controlando isso daqui. Aqui, ó, de acordo com o Dispatch, Gore assinou numa universidade como o nome Gorohovsky, antes de diminuir ele para Gore, né? E segundo ele diz, ele nasceu na antiga União Soviética. Então pode ser que ele não tenha nascido na Rússia, mas nasceu na antiga União Soviética. Mas aonde na antiga União Soviética, né? Pode ser na Rússia, pode ser em Belarus, pode ser até na Ucrânia, mas com esse sobrenome Gorohovsky, isso aqui é coisa de russo. O cara é russo, no final das contas, né? Ele nasceu na antiga União Soviética, porque ele nasceu antes de 1991, quando havia a União Soviética, depois virou a Rússia. Ah, não nasci na Rússia, nasci na União Soviética. Em que cidade? Sei lá, Nizhny Novgorod. Ou seja, nasceu na Rússia. Não tem esse negócio, né? Enfim, o pessoal está levantando um monte de coisa sobre ele aqui, um monte de histórias sinistras desse cara, e tá ficando estranho para o Trump isso, né? Agora que o Trump está percebendo que ele tem um monte de gente do lado dele que é pilantra, né? Que é Roussetti, né? Talvez esteja na hora de dar uma olhada no Sérgio Gore, meu amigo. Mas aí que tá o problema, o Sérgio Gore arrumou dinheiro pra caramba pra campanha do Trump, né? O cara é bom de arrumar dinheiro, por isso que ele tá na posição que ele tá, né? Exatamente. Ah, e tem mais um detalhe nessa história. Esse Sérgio Gore teria sido o cara que vetou o chefe da NASA, recomendado pelo Elon Musk, né? O Elon Musk recomendou um novo diretor para a NASA, o Trump tinha aceitado inicialmente, mas aí depois voltou atrás e tirou a indicação do chefe da NASA, indicado pelo Elon Musk, que era um cara muito competente, um cara que tinha uma visão muito boa, não se sabe quem que ele vai colocar no lugar. Estão dizendo que foi o Sérgio Gore que fez isso. E agora fica a questão, será que foi o Sérgio Gore o motor por trás da separação do Trump com o Elon Musk, né? Aqui, o próprio Elon Musk respondeu nesse tweet do Igor Shusko, né? O Igor Shusko é um piloto de carro de corrida da Ucrânia, que é muito ativo na rede social com coisas da Ucrânia. E o Elon Musk colocou aqui, ó, e a trama fica mais pesada, a trama ficou mais pesada, né? Porque justamente esse cara que parece que teria teria feito a caveira do Elon Musk para o Trump nessa coisa toda. Será? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.